Bom, então vamos nos aproveitar dessa imagem cartesiana, da árvore do conhecimento. Então vamos tentar pensar, que é uma imagem bonita, né? Uma imagem interessante. Então vamos tentar utilizar essa imagem de Descartes da árvore para tentar pensar as raízes da epistemologia e a copa da epistemologia. Ah, vocês vão falar assim, e os galhos, professor? Bom, os galhos é o que vocês mesmos, que a gente vai discutir, o que vocês mesmos vão apresentar. Os galhos para nós aqui nessa disciplina é a psicologia e os diversos campos da psicologia. Então a gente não vai falar, obviamente, de química, biologia, de outras ciências, que não é a nossa competência. Então vamos utilizar essa imagem do Descartes, né, por um momento, né? Considerando, inclusive, isso que eu falei, né, que a tradição que venceu no Ocidente foi a tradição transcendente. Então, se for a tradição que venceu, vamos falar dessa tradição, inclusive para criticá-la posteriormente, inclusive para a gente perceber os limites dessa tradição e tentar recuperar um pouco, então, de um pensamento marginalizado, que é o pensamento da imanência. Mas, então, vamos usar essa imagem da árvore, né? Então, vamos pensar que o conhecimento no Ocidente tem a sua raiz e o seu tronco. E nós, na contemporaneidade, né, estamos nesses galhos, né? Nessa imagem, né, então a gente pode dizer que as raízes do pensamento ocidental, do conhecimento do Ocidente, ela tem, assim como Descartes falou que tem a metafísica e a teologia, a gente pode dizer que a raiz do conhecimento no Ocidente é uma raiz fincada nos gregos e nos medievais, ou seja, na metafísica e na teologia. Então, a teologia medieval e a filosofia grega. Então, a filosofia grega e a teologia medieval são o fundamento do conhecimento no Ocidente. É a raiz que sustenta. E o que seria a copa? Obviamente, a ciência moderna. Aquilo que vai nascer com Galileu, com Descartes, com Newton e com Kant. Então, é isso que nós conhecemos basicamente como ciência, essa ciência materialista que manipula a matéria e que criou uma série de ciências e tecnologias novas que mudaram, que mudam o mundo, que vão mudar ainda mais. Então, o tronco é a ciência moderna e as raízes são gregas e medievais, metafísica e teologia. Então, vamos, então, nos aprofundar nessas raízes, né? Nessas raízes gregas. Então, para falar dessas raízes gregas, né, dessa raiz grega, é necessário falar de uma crise, porque nenhuma mudança surge sem uma crise. Então, se os gregos inventaram a razão nasce de uma crise no espírito grego, no sentido mais amplo que eu dei para vocês de espírito, ou seja, de pensamento, de um pensamento que vai além da razão. Então, nasce de uma crise do pensamento grego. E essa crise, né, se é uma crise espiritual ou noológica, se vocês preferirem, uma crise de ideias, ela tem vários paradigmas concorrentes. Uma crise é assim, né? Toda vez que surge uma crise é porque tem várias forças em luta, né? Então, diante dessas várias forças em luta, é necessário tomar posição, é necessário fazer uma escolha. Qual campo, qual força você vai se aliar? Os gregos se defrontaram com isso. Então, os gregos lá, mais ou menos nesse período clássico, nesse auge do período clássico, no século VIII ou século V, IV a.C., os gregos se defrontaram com uma crise de paradigmas de pensamento. Ou, se vocês preferirem, né, que eu acho melhor, não apenas um pensamento. Quando a gente fala pensamento, parece uma coisa muito abstrata, né, separada da vida. Não, é um pensamento que vem da vida e volta para a vida. É um pensamento vida. Porque não é só um pensamento, é um modo de vida. O Wittgenstein, que é um filósofo contemporâneo, ele vai dizer isso, né, no livro dele, As Investigações Filosóficas, né? Que todo pensamento ele remete a formas. Todo jogo de linguagem, ele vai dizer, remete a formas de vida. Então, se existem vários jogos de linguagem, por exemplo, eu falei da arte, a poesia. A poesia é um jogo de linguagem. A filosofia é um outro jogo de linguagem. A religião é um outro jogo de linguagem. A retórica é um outro jogo de linguagem. Cada jogo de linguagem remete a formas de vida específicas. Então, a poesia remete ao modo de vida artístico, ao modo de vida dos poetas. A filosofia remete ao modo de vida dos filósofos, um outro modo de vida completamente diferente. A retórica dos sofistas remete à política grega, então outro modo de vida completamente diferente. A religião, o pensamento religioso, remete a um outro modo de sacerdotes, da vida pública dos gregos, né? Então, são pensamentos diferentes que remetem a formas de vida diferentes. Então, os gregos se defrontaram com essa crise.
que foi a crise que nasce com o surgimento da democracia. Então, com o surgimento da democracia, os gregos eles se abrem ao comércio com os povos ao redor, e ao se abrir ao comércio com os povos ao redor, né, é um povo essencialmente marítimo. Se vocês olharem para o mapa da Grécia, vocês vão ver que o território grego é um território muito recortado, né? Então, significa que a costa dos gregos é uma costa imensa, é um território imenso de costa e muito recortado. Ou seja, um território permeável ao mar. Então, os gregos, desde o início, se lançaram ao mar. E, ao se lançarem ao mar, eles criaram territórios gregos fora da Grécia, na Ásia, na Itália. E isso gerou muitas trocas comerciais. Então, as cidades gregas, lá para o século VI a.C., eram cidades muito ricas, porque eles tinham feito comércio com o mundo inteiro. Então, isso, eles criaram cidades-estado, cada cidade tinha sua forma de governo, suas próprias leis, por meio da democracia. Isso é um ponto importante, que eu acho que é uma imagem bonita para entender a própria filosofia e a ciência ocidental, é que quando os gregos criam a democracia, eles criam num lugar específico, que é a praça. É a praça da cidade, que eles chamavam de ágora. Só que a praça não é apenas a praça central da cidade, onde todos se encontram. A praça também era mercado, era lugar de comércio. Então, os comerciantes eles iam para o mundo inteiro comercializar coisas, né? Praticavam agricultura também, enfim, artesanato, várias formas de economia, né? E iam para a ágora para trocar, para vender. Mas, ao eles se encontrarem para vender, eles também começaram a resolver seus problemas políticos. Um vizinho que invade o terreno do outro, problemas que vão surgindo. E aí os gregos criaram uma forma autônoma de organização chamada democracia. Então, veja, a ágora nasce inicialmente, a praça, como um lugar de comércio, de troca de mercadorias. Mas logo se torna um lugar de troca de problemas comuns que têm que ser resolvidos. Mas vai ser essa mesma ágora que, num terceiro momento, vai ser o lugar de troca de ideias, de conceitos, onde a filosofia também vai poder se desenvolver. Sócrates, por exemplo, né? O filósofo da ágora, o filósofo da praça, o filósofo que vai para a rua, que discute, né? Ou como os gregos faziam, né, na sua época, né? Eles publicavam seus livros lendo em praça pública. Né? Publicar, publicizar. Né? Então, veja a ágora como lugar de produção, né, desse campo de imanência. Inclusive, sobretudo, do ponto de vista arquitetônico. Né? A ágora, vocês podem jogar na internet aí, a palavra ágora, vocês vão ver as imagens. É sempre literalmente um buraco. Né? É um espaço, né, na praça pública que é um buraco, onde as pessoas se encontram, quase um anfiteatro. Então, ou seja, significa que é um lugar vazio. Não existe o lugar da lei, não existe o lugar da verdade, como nos impérios. Não é o palácio do imperador, aquela ereção, né, aquela falo, né, do imperador, vertical, que se impõe sobre todos. Não, pelo contrário, né, é um buraco, é um vazio. E é nesse vazio que você constrói o pensamento, que você constrói a vida política, que você se constrói. Então, veja, é necessário construir, não é dado, é necessário construir. Bom, mas se os gregos se encontraram na ágora, ah, sim, tem uma ágora no CCH, né? Está vazia, né? Sobretudo nesse período, né? Muito vazia, né? Então, nesse lugar vazio, obviamente, se encontraram uma série de paradigmas, né? Se encontraram os paradigmas que os gregos já tinham. A poesia, que naquela época estava se desenvolvendo como tragédia, né? No teatro, com Sófocles, com Eurípides. Então, a tragédia, a dramaturgia, as artes cênicas estavam super desenvolvidas nessa época. A tragédia, inclusive as artes, a tragédia grega tem uma raiz mística e religiosa, né? O Nietzsche apresenta isso no livro dele, O Nascimento da Tragédia, que é um livro muito interessante para quem quer se aprofundar nessa coisa do teatro e da tragédia grega, né? E também no conhecimento de Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que a tragédia grega remete aos cultos dionisíacos. São os cultos de Dioniso, né? Que é o deus do vinho, é o deus da alegria, né, também. Então, mas isso é uma outra história, né? Que não vale a pena retomar aqui. Então, os gregos tinham um pensamento trágico. O que o pensamento trágico apresenta para nós? Né? Só para dar um exemplo para vocês, né, para falar da tragédia. Né? Uma tragédia que nós da psicologia conhecemos muito bem, né? A tragédia de Édipo, né? Que é fundamental para a psicanálise, vira uma espécie de paradigma para o pensamento psicanalítico.
para pensar a subjetividade. Então, o que a gente vê na história de Édipo, né? Édipo, ele descobre que o seu destino seria matar a mãe e casar-se com o pai. Na verdade, antes que Édipo soubesse disso, os pais dele souberam. E por isso os pais de Édipo abandonam Édipo para que a profecia não se cumprisse. No entanto, não dá certo, porque o destino é destino. Então, mesmo que os humanos tentem fugir do destino, ele se impõe por vias errantes, por vias estranhas, insólitas, mas o destino se impõe. Então, veja, o que significa essa ideia da tragédia, né? Que existe um destino na natureza, né? E que os humanos são uma parte pequena das linhas do destino. Uma ideia que os gregos tinham na mitologia, né? Que as moiras, né? O destino personificado em formas de 3 mulheres, elas teciam o destino dos humanos. A linha da vida é uma linha como de lã, essa é a linha da vida, e as moiras pegavam essas linhas e teciam roupas, né? Que é a nossa própria história de vida. E quando a gente morria, é quando ela cortava essa linha. Então, o que significa o pensamento trágico, né? É um pensamento infantil? De forma alguma. A tragédia evidencia de que existem forças muito maiores do que o humano. O humano é uma coisinha muito pequena diante de forças muito maiores do que ele. Se a gente pensar numa forma contemporânea, as forças das galáxias, a força do planeta, a força gravitacional, as forças químicas, as forças biológicas, as forças políticas, as forças sociais são forças tão complexas e maiores do que nós, indivíduozinhos, somos tomados por essas forças e, às vezes, podemos ser felizes ou infelizes diante dessas forças. Então, significa que o indivíduo não é nada. O indivíduo ele é produzido por forças muito maiores do que ele. Então, fundamentalmente, essa é a ideia da tragédia. O indivíduo ele é só um componente de forças muito maiores e muito mais complexas. Isso é o destino, é aquilo que se efetiva. Porque não tem... A sua escolha é muito pequena diante de forças muito maiores do que você. Então, esse é o pensamento trágico. Que, como a gente ficou para nós o pensamento trágico, esse som, né, esse significado, né, da palavra tragédia, né, como uma coisa passiva, né, que você sofre. Então, como eu falei, isso tem uma raiz numa certa religião grega, que é a religião dos mistérios, a religião dionisíaca, e por aí vai. Uma questão mística também, mas que foi trabalhada pelos gregos na arte, no teatro. Diz até o Aristóteles que os gregos tinham um grande prazer em assistir tragédias, porque a tragédia provoca purificação, ele chamava de catarse, né? Catarse é purificação, né? Então, segundo Aristóteles, quando você assiste a tragédia de Édipo no teatro, você sofre uma purificação. De quê? Dos seus medos, das suas angústias, porque você começa a perceber que as pequenas tragédias que você vive na sua vida, todos vivem, isso é o destino de todos. É uma purificação, uma certa limpeza, uma certa tranquilidade até, quando você vê a tragédia. Isso na opinião de Aristóteles. Na opinião de Nietzsche é um pouco diferente, né? Nietzsche vai dizer que a tragédia não purifica, não produz catarse. Pelo contrário, a tragédia nos fortalece para enfrentarmos a própria tragédia, que é viver e morrer, né? E as dores, os sofrimentos e a luta que é a própria vida. Bom, são concepções que não são tão diferentes assim, de Sócrates, ou melhor, de Aristóteles e de Nietzsche. Mas, em linhas gerais, é isso. A tragédia tem a ver com forças muito maiores que você. Bom, um outro pensamento que estava concorrendo com a tragédia nesse período clássico é o pensamento dos sofistas. Os sofistas eram filósofos que se dedicavam a analisar a linguagem e de como era possível usar a linguagem para finalidade de convencimento. Então, sobretudo, os sofistas trabalhavam dentro do campo da política. Várias pessoas que tinham interesse em atuar na política contratavam os sofistas como professores. Então, muitos pesquisadores, autores, né, como, por exemplo, um historiador da filosofia, chamado Werner Jäger, no livro dele Paideia, que é um livrão, assim, mas é um livro muito bom assim, para estudar a história da Grécia, para estudar esse período, o Jäger diz que os sofistas foram os primeiros pedagogos do Ocidente. Então, o que nós entendemos hoje como professor, ser professor, quem inventou isso foram os sofistas. Por quê? Porque os sofistas, eles ensinavam mediante pagamento. Então, era uma profissão. Até os sofistas, ser professor não era uma profissão. Porque, em geral, os professores eram sábios. Em geral, das classes abastadas, em geral, da nobreza, que ensinavam outros nobres a serem nobres, tão nobres quanto ele.
é o que o Jäger chama de paradigma aristocrático, que é o paradigma da Areté homérica, do paradigma de Homero, né? Ou seja, é um conhecimento elitizado para uma elite ou para uma burguesia grega, digamos assim. Melhor, não é nem para uma burguesia, para os nobres mesmo, para os antigos nobres que têm títulos há centenas de anos. Os sofistas não. Os sofistas eles eram estrangeiros que entraram na Grécia, aprenderam filosofia e começaram a ensinar para os outros mediante pagamento. Então, os sofistas democratizam a filosofia e, ao mesmo tempo, fazem da filosofia um instrumento para luta política. É por isso que os sofistas também são chamados de eristas, né? Pessoas que utilizam a palavra como finalidade de arma. Eris significa luta, conflito, né? Então, a sofística também é uma erística, é usar a linguagem como luta, como arma, retórica. Então, os sofistas, a crítica que Sócrates e Platão vão fazer é que os sofistas não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados em convencer, em vencer uma batalha verbal. Isso é verdade? É verdade. Né? Mas os sofistas são muito mais do que isso. Né? Tem muitas teorias e sofistas que têm teorias muito complexas. Mas, em linhas gerais, para a nossa finalidade aqui histórico-conceitual, é um pouco isso. Os sofistas eles utilizavam o conhecimento a filosofia de maneira muito próxima ao paradigma democrático, ou seja, o fundamento da linguagem. Muitos autores contemporâneos têm retomado os sofistas. Né? Por exemplo, a Bárbara Cassan, que é uma filósofa grega, tem retomado os sofistas na contemporaneidade, inclusive relacionando com a psicanálise, inclusive com a psicanálise lacaniana, que tem esse fundamento na linguagem. Os sofistas têm um pensamento interessante, mas em linhas gerais é um pouco isso. Né? Bom, em terceiro lugar, e por último, Sócrates. Sócrates era um filósofo grego de Atenas, que muitos consideram um sofista, então Sócrates também era um sofista. A única diferença é que Sócrates, diferente dos sofistas, ele não vendia o seu ensino, ele dava de graça. Lacan, inclusive, faz até uma brincadeira com isso, né? O Lacan diz que se Sócrates cobrasse, ele seria um gênio. É porque Lacan gostava muito de dinheiro, né? O Lacan, né, cobrava muito caro pelas sessões dele, né? Então, o Lacan brinca com isso, né? Até porque o Lacan, inicialmente, ele vai dizer que a psicanálise ela é muito socrática. Né? Então, o Lacan, no início da obra dele, ele diz que a psicanálise tem muitas semelhanças, o procedimento da psicanálise tem muitas semelhanças com o que Sócrates fazia. Bom, mas Sócrates não cobrava. Então, Sócrates era um sofista que não cobrava pelo seu conhecimento, porque ele dizia que isso vinha, de certa maneira, dos deuses, né? Ou melhor dizendo, de um deus que o guiava, que era o daimon dele, que é uma espécie de gênio, né? Espírito que o guiava. E Sócrates era muito crítico dos sofistas. Então, Sócrates era crítico dos sofistas por quê? Porque o Sócrates se preocupava com a fundamentação do conhecimento, daí que vem o nosso ponto. E por que a nossa tradição ocidental ela é tão dependente, herdeira de Sócrates? Então, Sócrates não era contrário à livre disputa de ideias, como os sofistas faziam. Não, ele achava que era por aí mesmo, nem ia contra a democracia, muito pelo contrário. A única diferença é que Sócrates se perguntava: será que no meio dessa disputa verbal, dessas várias opiniões, dessas várias disputas, será que a gente não pode encontrar um critério para as nossas disputas verbais? Será que não existe uma verdade, uma essência no nosso conhecimento? Então, essa era a questão que Sócrates se colocava. Então, Sócrates é um paradigma diferente. Ele é e não é sofista. É sofista pelas suas técnicas retóricas, pela sua tradição, pelo campo onde ele estava situado, porém ele não era porque, diferente dos sofistas, ele buscava uma essência, um fundamento para o conhecimento. E Sócrates vai colocar o fundamento do conhecimento na razão. Ele vai chamar de logos, né? E ele vai dizer que o logos ela é a essência da alma. E é um conceito antigo, anterior à filosofia, que é o conceito de psique, né? De mente, de alma, né? Então Sócrates vai dizer que a essência do humano é a sua alma. E a sua alma é racional. Então, veja, quando Sócrates diz que a essência do humano é a sua alma, ele está dizendo uma coisa importante, que todos os humanos têm alma, e todos os humanos têm mente. Ou seja, de que todos nós somos diferentes do ponto de vista da aparência. Aparentemente, nós somos diferentes, mas essencialmente nós somos iguais. Todos nós temos uma mente, todos nós temos uma alma, e essa alma ela é racional. Mas você pode dizer assim, mas e as paixões, Márcio? Onde estão as paixões?
Segundo Sócrates, as paixões são do corpo. Então, o corpo tem paixões, como a tragédia evidencia muito bem, como os sofistas também sabem disso. Então, os gregos eram uma civilização muito centrada no corpo e nos afetos. Então, Sócrates reconhece há corpo e há afetos, há paixões. No entanto, existe uma ação, não propriamente uma paixão, mas uma ação que permite o homem ser livre. E o que permite isso de que o humano seja livre? É a sua racionalidade, a sua alma racional. Então, com essa tese, Sócrates se separa de toda uma tradição sofística, que já existia na época dele, e mais antiga ainda, a tradição trágica, a tradição mítica. Então, há uma mudança de paradigma aí, como eu falava, né? Todo filósofo ele é revolucionário. Sócrates, sem dúvida, na sua época e para a história do Ocidente, que é a nossa história, ele é revolucionário. Então, ele cria essa ideia de uma universalidade de essência na alma e na razão. Então, veja, a razão, Sócrates, é uma razão substantiva. Não é que cada um tem a sua razão, isso quem pensa são sofistas. Para Sócrates, há uma substância racional, que é a nossa mente, a nossa alma, a nossa psique. Então, se existe isso, se isso é possível, então existe um critério único para a ação ética, para a ação política, para a ação técnica e também para a ação teórica. A teoria tem um fundamento. E é essa postulação, né, esse postulado de que existe o fundamento para o conhecimento que Platão, discípulo de Sócrates, vai desenvolver, e depois do discípulo de Platão, Aristóteles. Né? Então, de que existe um fundamento seguro para o conhecimento. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Então, três tradições. A tradição das forças. Então, veja que a tragédia tem muito a ver com essa dimensão das forças, dos afetos e do corpo. O que a gente mais vê numa tragédia, basicamente, são afetos, são paixões e problemas de corpo, que fazem parte da natureza como um todo, né? Do outro lado, os sofistas, que é esse paradigma mais centrado na cidade grega e na democracia grega. E, por último, Sócrates, que vai pensar uma realidade não visível, o que Platão vai chamar de realidade suprassensível. Aí a gente já vê a instauração desse plano de transcendência. Qual é a instauração desse plano de transcendência? A separação entre mente e corpo. Então, o Nietzsche, né, que eu falei para vocês, mencionei aqui no livro O Nascimento da Tragédia, ele fala sobre isso. Que Sócrates é um antigrego, é uma posição forte do Nietzsche, né? O Nietzsche vai dizer, Sócrates é um antigrego, porque todos os gregos entendiam que o conhecimento está no corpo, está nos afetos, está nas paixões. É isso que a gente vê na poesia grega, é isso que a gente vê nos personagens da Ilíada de Homero, né? A gente vê em Aquiles, né? Aquiles faz besteiras, mas é ligado pela força da coragem. É a coragem que guia Aquiles. Ou Odisseu, ou Ulisses, né? Na Odisseia de Homero, né? Odisseu comete erros, mas é ligado pela sua inteligência prática, pela sua astúcia. Isso é do corpo, é dos afetos de Ulisses. Né? Então, os heróis gregos, eles são todos movidos pelo corpo, todos movidos pelos afetos. Sócrates vai dizer, esses afetos são particulares. Cada um tem seus afetos, cada um tem o seu corpo, cada um tem as suas paixões. O que permite um conhecimento que valha para todos, um conhecimento que seja seguro, que valha para todos, é um aspecto que existe em todos nós, que é a mente racional. Então, veja, Sócrates faz uma separação entre mente e corpo. Veja, esse problema é muito importante para nós da psicologia, porque, segundo Nietzsche, é aí que se instala esse plano de transcendência entre mente e corpo, e, de certa maneira, é aí que já começa a nascer a psicologia como ciência. É com Sócrates. Porque quando Sócrates vai dizer que a essência humana que está em todos é a alma racional, ele vai dizer, veja, o que age em nós é a alma, o nosso corpo padece, o nosso corpo é passivo, é o lugar das paixões, da passividade. Então, quem tem que dominar o corpo é a mente. Então, a mente é ativa e o corpo é passivo. Veja, é uma hierarquia. A mente racional ela é mais importante e o corpo afetivo ele é menos importante. Ele tem que ser dominado pela alma. Então, é nesse sentido que o Nietzsche vai dizer que o Sócrates é um antigrego por excelência. Porque ele vai desconfiar do corpo e dos afetos do corpo. E vai instaurar um plano de transcendência para dominar o corpo. Veja, essa ideia do Sócrates está em Descartes.
e está em toda a tradição ocidental. Passa pelos medievais, passa por Platão, passa por Aristóteles, passa pelos medievais, passa por Descartes, passa por Kant, chega em Hegel, chega em Marx até, de uma certa maneira, a gente pode pensar por aí, chega até a contemporaneidade. No século XX, isso vai ser totalmente bagunçado. Porque o século XX é uma grande bagunça. É uma grande complexidade, no século XX é muito complexo, né? Mas isso vai chegar até o século XX e nós somos herdeiros disso, nós sabemos disso. A nossa maneira de pensar é muito por aí. A gente pensa essa transcendência, né? Até aí tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida de algum detalhe também, né? Estamos aqui para isso, né? Professor Márcio, Tem que ir lenta mesmo, assim, não tem que ter pressa, não. Oi. está Oi. conseguindo me ouvir, né? Bom, essa é muito interessante essa divisão, né, que é realizada pelos gregos da mente e corpo, né? Uhum. Então, assim, o lugar na mente, né, a razão, na verdade, ocupa, né, um espaço onde eles chamam de mente, né, a racionalidade. E o corpo, né, de alguma forma, predomina as paixões, né? Uhum. E, assim, dentro desse período da Grécia, havia uma tentativa de domínio, né, sobre essas paixões, havia uma entrega, né? Qual o lugar das paixões, as paixões ocupavam durante esse período? As pessoas ocupavam Igor, um lugar central, né? Porque os gregos eles foram formados, né? Esse livro que eu citei do Werner Jäger, né? Paideia. Os gregos eles foram formados por uma longa tradição, por isso que eu não entrei aqui, por uma história muito longa. Tem um outro livro que esse livro do Werner Jäger é gigantesco, ele deve ter umas 60, 700 páginas. Mas tem um outro livro fininho que é muito bom, que vale a pena dar uma olhada, que é o livro do Jean-Pierre Vernant, que se chama As Origens do Pensamento Grego. É um livro fininho, mas brilhante, genial, onde ele fala um pouco sobre essas questões que eu estou trazendo aqui, né? Então, os gregos eles foram formados nesse livro do Jean-Pierre Vernant, ele conta até melhor do que o Jäger essa história, né? Que a história grega é uma história longa, que vai do século XV a.C. até o século... alcança a democracia lá no século VI, né? Mas a Grécia tem uma longa história. Que era a história que os cidades-estados eles eram imperiais. Cada cidade-estado tinha o seu rei, né? Antes da surgimento da democracia, tinha reis nas cidades gregas. Então a gente vê isso, por exemplo, na poesia de Homero. Quando na Ilíada, quando vai ocorrer a guerra de Troia, são cidades-estados gregas que se unem para derrubar Troia. Porque o príncipe de Troia sequestrou a rainha de Esparta. E aí Esparta reúne a Liga de Delos, né, reúne a cidade-estado grega e fala assim, vamos fazer uma guerra contra os troianos, aqueles bárbaros, né? E os troianos não eram nada de bárbaros, muito pelo contrário, eles eram até muito mais desenvolvidos tecnicamente, politicamente do que os gregos, administrativamente, né? Mas não eram gregos, eram troianos. Então veja, são reis que se unem para fazer uma guerra contra um outro rei, o rei de Troia. Então os reis, eles tinham uma aristocracia em torno deles, né? Como todo rei tem, né? Como toda corte tem. E essa aristocracia que obviamente não trabalhava, como toda aristocracia, eles, né, tinham escravos, né, e empregados que trabalhavam para eles. Na verdade, eles cobravam impostos, inclusive dos trabalhadores livres. Então, sobre tudo isso, né, eles cobravam impostos pesados sobre os trabalhadores das cidades. E você, como se existe em todo o reino, né, você paga imposto para sustentar a máquina imperial, a corte, o rei, né, e os aristocratas. Eram esses aristocratas que se dedicavam à guerra. Então, a guerra não era feita por qualquer um, a guerra era feita pelos aristocratas. Aquiles, na Ilíada de Homero, é um aristocrata. Então, os aristocratas, como eles não trabalhavam, eles se dedicavam a duas coisas: a arte e a guerra. Por isso que os guerreiros eram também poetas, eram, né? Então, veja, é uma longa tradição. Aquiles é um herói, né, disso, né? Ulisses, na Odisseia de Homero, é também esse herói dessa antiga aristocracia. Então, os eventos que retrata, são eventos muito antigos da história da Grécia, do século XII a.C., eventos bem antigos que eram passados oralmente pelos poetas. Então, para os gregos, então isso chega, essa tradição homérica, essa tradição do corpo, dos afetos, essa tradição onde cada um tem a sua areté. A palavra areté em grego significa virtude, excelência.
É uma palavra muito importante para o antigo pensamento grego e também para a filosofia grega, areté. Então, areté significa o que é de melhor em cada coisa. Então, por exemplo, uma faca possui areté, porque uma areté de uma faca é cortar bem, ser afiada. A areté de um cavalo é ser resistente. A areté de um pássaro é cantar bem. A areté do humano. Qual é a areté do humano? Essa era a grande questão. Então, os humanos, aparentemente, tinham várias aretés, várias excelências. Por exemplo, Aquiles, na Ilíada, a excelência dele era a coragem. Mas é diferente de Ulisses, na Odisseia, porque a areté dele é a inteligência, é a astúcia. Então, veja, nessa tradição grega, poética, mítica e trágica, não existe uma essência única para os humanos. Os humanos têm várias essências. Para um é a coragem, para o outro é a astúcia, para o outro é a resistência, para o outro é a sociabilidade, para o outro é a simpatia, do outro é o humor. Várias aretés diferentes. Então, quando Sócrates vem, isso é uma grande revolução. Porque Sócrates vai dizer que só existe uma areté que vale para todos. A areté que vale para todos é a areté da razão, da racionalidade. Se deixar guiar pela razão. Só que quando Sócrates faz isso, obviamente tem muita resistência, porque a cultura grega é uma cultura do corpo, dos afetos e da multiplicidade. Então, não foi assim, Sócrates chegou e todo mundo aceitou. Muito pelo contrário, Sócrates foi morto, ele foi perseguido pelos atenienses. Por que Sócrates foi assassinado por Atenas? Porque ele ia contra a tradição. Essa tradição do mito, da religião e da tragédia, a tradição do corpo, da multiplicidade de aretés, ele é contra a tradição nobre, a tradição aristocrática. E por isso, né, condenaram ele por duas coisas. Né? Quais foram as duas acusações contra Sócrates? Corromper a juventude e ensinar falsos deuses. Então, isso, o pensamento de Sócrates dizia, cada um tem sua alma e seu daimon, seu gênio, que te guia. Isso não é igual ao pensamento da religião grega. Então, ele ensinava falsos deuses, ele falava de um tal de daimon que o guiava. E também ele corrompia a juventude, porque ele ensinava uma pedagogia, uma nova virtude, uma nova psicologia também, de certa maneira, que era contrária aos antigos costumes gregos, baseados no mito, na religião e na tragédia. Então foi tenso, foi tenso. Sócrates foi morto, foi um grande evento na história da Grécia, de Atenas, sobretudo, né? E essa tragédia, né? Então, curiosamente, Sócrates era contra a tragédia, mas ele teve um destino trágico. Né? Foi tomado por forças muito maiores do que ele, foi assassinado. No entanto, é nessa tragédia que surge o que nós somos herdeiros. Né? Porque foi um evento tão traumático para o discípulo de Sócrates. Né? Sócrates tinha muitos discípulos jovens, né? Jovens revolucionários, digamos assim, da época, né? Jovens críticos, jovens que queriam romper com a tradição, que muitos desses jovens discípulos criaram escolas filosóficas. Né? Então, teve os cínicos, que é uma tradição que nasce de Sócrates, teve os megáricos, que é outra tradição que surge de Sócrates, teve Xenofonte, que foi um historiador, discípulo de Sócrates, e teve um grande discípulo famoso, que todos conhecem, que é Platão, que tinha, se não me engano, 20 e poucos anos, quando Sócrates foi assassinado. Isso marcou muito Platão. Né? E aí, a partir desses discípulos, que eles recuperam a tradição socrática, particularmente Platão, e aí o resto é literalmente história. Né? Nós somos herdeiros das investigações da obra de Platão, sobretudo. Né? Mas isso é uma longa história, mas resumidamente, nós somos herdeiros porque nós somos cristãos, basicamente. É porque o cristianismo herdou, incorporou a filosofia platônica. Então, Sócrates só venceu por causa do cristianismo. Sem cristianismo, Sócrates não teria vencido. Porque o fato de que Sócrates foi uma figura importante não exclui o fato de que na época dele e depois dele existiam muitas escolas filosóficas muito diferentes. Inclusive escolas filosóficas que defendiam o pensamento da imanência, ou seja, uma não separação entre mente e corpo. Quais são esses? Né? Os cínicos, que eu já citei, os megáricos, de uma certa maneira, posteriormente os estoicos, o estoicismo, os epicuristas, né? Então, que pensavam numa certa imanência entre mente e corpo. Mas essa tradição não venceu por causa do cristianismo. Né? O cristianismo, depois, quando ele se espalha, o cristianismo percebe que a melhor filosofia que ajuda a pensar e fundamentar o cristianismo era o platonismo. E aí o cristianismo incorpora Platão, e aí, bom, aí é uma história longa assim, e triste também, né?
obras foram destruídas, bibliotecas foram destruídas, e por causa disso a gente não tem acesso a esses outros autores, né? Por exemplo, Crisipo, que foi um filósofo grego do século IV, eles dizem, né, na época, tem alguns registros da época, por exemplo, no livro de Diógenes Laércio, A Vida dos Filósofos, Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, né, que é um texto lá da Grécia Antiga, o Diógenes Laércio, diz que Crisipo, que era um estoico do século IV, escreveu mais de 300 livros. Quantos livros chegaram até nós? Nenhum. Porque ao longo dos séculos muitas obras foram destruídas. Quem conta um pouco dessa história, dessa destruição feita pelo cristianismo, que privilegiou uma linha de pensamento para excluir todas as outras, é um livro de um filósofo francês chamado Michel Onfray, que chama Tratado de Ateologia. Então, ele tenta pensar a ideia do ateísmo, né? E vai fazer uma crítica dura ao cristianismo e vai recuperar uma série de estudos históricos sobre como é que o cristianismo apagou outras tradições imanentistas. E logo a gente... Por exemplo, nós temos acesso a, se eu não me engano, todos os diálogos de Platão, mas não temos acesso a nenhum livro de Crisipo. Esse é um exemplo. Né? Então, as obras de Platão e Aristóteles foram preservadas. As dos outros inimigos de Sócrates e Platão não foram preservadas. Então, a gente tem resquícios, né, fragmentos disso, que a gente tenta reconstruir, né, esse pensamento. Não sei se eu respondi bem a sua questão, Igor. Mas deu para dar um panorama bom aí nessa fala, deu para entender bastante. É a questão das bibliotecas, né, professor, que o senhor falou dos papiros, né, que foram destruídos. Se eu não me engano bem, né, com o início depois que a Grécia é tomada, né, pelo Império Macedônico, Uhum, se constitui uma grande biblioteca, um grande museu, né, que uhum, posteriormente ele é queimado, e aí o que o senhor falou, né, se perdeu uhum. bastante coisa que foram produzidas aí nesse período. É. Interessante. Lembra até aquela ideia do Walter Benjamin, né, nas teses do conceito de história, né, que o progresso é uma destruição, né? Porque isso não foi feito só pelo cristianismo, né? Também os sheiks islâmicos, na Idade Média, também destruíram muitas obras, também de Alexandria, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que era o maior centro de pesquisas da antiguidade, foi destruído por um sheik, né, islâmico. Né? Então, quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê muitas dessas tragédias. Mas é isso, né? Tendo alguns fragmentos, a gente consegue recuperar muita coisa. Né? E até retomar um pensamento antigo em outra época. Né? Bom, então avançando, né? Vou falar bem rapidinho aqui desses outros tópicos, né? Porque para não me repetir, né? Então a gente viu que a filosofia grega tinha uma relação com a democracia, com a liberdade pública. E aí o Igor comentou isso, né? Que chegou o momento que os macedônicos, que eram outro povo, que vivia no norte, né? Então tem aqui a Grécia, né? O mapa da Grécia, acima um pouco da Grécia, tem o território da Macedônia. O povo macedônico era um povo imperial, um grande império, né? Filipe, que era o rei da época, invade a Grécia e acaba com uma coisa que os gregos cultivaram durante uns 2 séculos, que era a liberdade política. Então, os gregos democratas, né, que escolhiam seus próprios representantes, perderam a liberdade. Agora eles tinham que ser submissos a um rei, e pior, a um rei estrangeiro, um rei macedônico. Tem outra cultura que fala uma outra língua. Isso se deu lá para o século IV a.C. Então, o rei Filipe invade a Grécia e domina os gregos. E o rei Filipe gostava muito da tradição grega, da língua grega, dos costumes gregos e da filosofia grega. Então, o Filipe, ele tira a liberdade política dos gregos, mas dá a liberdade de pensamento e de investigação. Então, as ciências, a filosofia continuam se desenvolvendo. Inclusive, o rei Filipe coloca um grande filósofo da época para ser o preceptor, né, o educador do seu filho, Alexandre, o famoso Alexandre o Grande. Né? Então, Filipe foi pai de Alexandre e Filipe escolheu um filósofo para ser o preceptor de Alexandre, que foi Aristóteles, né, discípulo de Platão. Alexandre, então, aprende a filosofia grega, o pensamento grego, né, ciências gregas, o espírito grego, digamos assim, e quando ele se torna rei, ele espalha o Império Macedônico para o mundo todo, norte da África, Ásia, inclusive até a Índia. Né? O Império de Alexandre foi até a Índia e ele morre com 32, 33 anos na Índia, levando a cultura grega para toda parte. Então, aí é o início da difusão do pensamento grego, que foi com Alexandre, o imperador. Veja aí a questão da transcendência, né? Discípulo de Aristóteles, que por sua vez era discípulo de Platão, Sócrates, né? Então, o imperador, transcendência, impondo ao mundo todo
a filosofia grega, a língua grega e os costumes gregos. E também a cultura, as artes, né? Alexandre gostava muito de tudo isso que tinha na Grécia. Tragédias, artes, a poesia, a filosofia, menos a democracia, né? Mas as organizações políticas, até algumas ele preserva, mas não a democracia, né? Ele é o imperador. Quando ele morre, obviamente, o império se decompõe, porque ele não tinha filhos, os generais, né, dividiram o império em 1.000 pedaços, mas isso permitiu o surgimento depois do Império Romano. E quando o Império Romano surgir posteriormente, no século I a.C., o Império Romano vai pegar essa estrutura que Alexandre criou séculos antes e vai unificar num grande Império Romano. É por isso que a língua que se falava no Império Romano não era o latim, era o grego. Porque Alexandre já tinha difundido a língua grega por toda parte, pelo norte da África, pela Europa, por parte da Europa e pela Ásia. Então, a língua que unificava o mundo na época é o grego. Foi por isso que o cristianismo, digamos assim, teve um certo sucesso, né? Um grande sucesso do ponto de vista político, porque os cristãos escreviam e falavam em grego, que era a língua do mundo, a língua como o inglês hoje, né? Então se difundiu bastante. Então os gregos perderam a sua liberdade com Alexandre, perderam a sua liberdade com Filipe e com Alexandre. Isso tem uma mudança na filosofia, mas não é necessário a gente entrar aqui. É só um detalhe que eu vou falar, porque quando eles perdem a liberdade pública, eles buscam, então, uma liberdade singular, uma liberdade até mesmo individual. Então, são tradições da filosofia, chamada helenística, os estoicos, os epicuristas, que vão buscar, já que o humano não tem mais liberdade política, liberdade na vida pública, eles vão buscar, então, uma liberdade privada. Por isso, uma investigação sobre a ética, a liberdade. Como é possível ser livre, já que não tenho liberdade pública, né? Como é que eu posso ter liberdade de pensamento, de ação singular?